Muito bem, queridos. Então, hoje eu acredito que nós vamos fazer o fechamento das doutrinas fundamentais que caminhamos ao longo de um grande período aí. Eu acredito que uns 2 ou 3 anos, né, pastor? Nessas quartas-feiras de doutrinas fundamentais. E é interessante, irmãos, de pensarmos que outras pessoas trabalharam muito antes de nós para nós termos esse tipo de esquematização aqui. Então, muitas vezes a gente não valoriza a respeito do que nós temos hoje. A própria divisão da Bíblia por capítulos, versículos, isso são coisas que foram sendo construídas com o tempo. E às vezes a gente não valoriza, né? Pega o livro pronto e ao invés de olhar isso e realmente nos deleitarmos, a gente passa como se não fosse grande coisa, mas muito pelo contrário. Muitas pessoas tiveram muito tempo dedicado, gasto, para poder chegar a esse nível que nós aqui temos para apresentar, né? Então, gostaria de lembrar aos irmãos que nada do que eu trago aqui, do que eu tenho trazido, é algo que eu descobri. Na verdade, é algo que eu aprendi, mas que outros já trabalharam, labutaram antes de mim. Então, como diz Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, principalmente em meio aos evangélicos, existem coisas que são trazidas como coisas de última hora, as últimas novidades. E aí, muitas vezes, a gente abraça isso porque a gente não conhece a história da igreja. A história da igreja, ela demonstra a grande maioria de heresias, erros teológicos, e que se a gente cuidasse e estudasse um pouquinho, a gente não seria pego de surpresa. Então, hoje em dia, quando a gente vê coisas no meio evangélico, de novas revelações, esses tipos de coisas que a gente acha que está surgindo agora, não é nada novo. Já existe há muito tempo, a única diferença é que muitas vezes ele vem com uma roupa diferente, o erro teológico ou até mesmo a heresia. Então, a escatologia, como nós já falamos aqui, temos falado, é a doutrina a respeito do futuro. Aquilo que a Bíblia fala a respeito das últimas coisas. Falamos que existe uma escatologia individual, que são aqueles eventos no futuro relacionados às pessoas de maneira individual. Existe uma escatologia no sentido universal, de como as coisas vão acontecer com o universo, com o geral. Não fizemos aqui uma separação rígida durante esses estudos, porque teríamos que cobrir muitas coisas. Então fizemos um panorama meio geral, porque na escatologia geral, ela acaba pegando algumas coisas da escatologia individual. Então, por exemplo, quando eu estudo a respeito de como vai acontecer no futuro, invariavelmente eu me insiro dentro disso, né? Mas isso não quer dizer que nós estudamos os aspectos mais individuais, se pudéssemos falar assim. Então, nesse gráfico, essa foi a posição que nós adotamos, que nós entendemos ser a posição mais bíblica a respeito disso. Ficou um pouquinho nubladinho, né? Mas dá para perceber. Que é a posição que a nossa igreja entende como sendo a mais bíblica a respeito da doutrina do futuro, que é a posição pré-milenista, pré-tribulacionista. Então você deve lembrar que eu sempre tentei traçar bem claramente que estamos numa linha histórica e os eventos na história eles acontecem. Então, a cruz de Cristo, ela foi um evento na história que marcou o calendário. Então, a gente no lado ocidental, a gente classifica com a cruz de Cristo AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, tendo traçado essa linha horizontal, esta posição escatológica, ela entende que esse período em que nós estamos vivendo é a era da igreja. Lembram disso? Então, essa linha histórica pontilhada, ela traz a ideia de historicidade, eventos históricos que acontecerão na história. Não existe nada de espiritualizado aqui, no sentido assim, olha, isso não vai acontecer, isso acontece só espiritualmente. Essa posição ela não lida com a doutrina do futuro dessa forma.
Então, só para uma breve recapitulação, falamos da cronologia dos eventos, lembram? Então, esses foram os eventos que nós falamos a respeito. O Calvário, a cruz de Cristo, ela instaura um período novo, que é o período das últimas coisas, vocês lembram disso? Então, quando a gente vê na Bíblia falando, esses são os últimos dias, muitas vezes um leitor descuidado, que não tem uma boa interpretação histórico-gramatical, ele faz o quê? Ele entende os últimos dias como sendo aquilo que a gente fala corriqueiramente entre nós. Olha, estamos vivendo os últimos dias. Aí ele diz, é o último mês, é a última semana. Não, biblicamente falando, os últimos dias é uma era. É um período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Isso é o que nós entendemos como últimos dias, porque é o que a Escritura ensina. Então estamos na era da igreja. Posteriormente a essa era, vimos que vem o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, que é um período de quantos anos? 27, é isso? 7 anos, segundo o que nós temos aprendido aqui, é um período de 7 anos. E depois desse período vai vir um período chamado de milênio. Como o nome sugere, ele tem 1000 anos. Eles têm 1000 anos. É um milênio, é um tempo literal de 1000 anos. Após esse período de 1000 anos, nós vimos que tem um evento que a Bíblia narra como a revolta final. Aquele evento onde as pessoas vão tentar se rebelar contra o rei que estava reinando por esse período de 1000 anos. E aí nós vimos aqui no texto de Apocalipse, semana passada, que é uma luta difícil, que o rei está sofrendo, que aqueles que estão revoltados, eles quase vencem. É isso que nós vimos? Não. A revolta final não vai passar de um estalo de dedos. O texto bíblico diz que fogo do céu virá e consumirá a todos. Então isso é importante, e semana passada eu fiz aqui uma ilustração daquela ideia dos filmes de Hollywood entre luz e trevas, né? Então a ideia de luz e trevas, que a luz é o lado bom e as trevas é o lado ruim, e a luz e trevas eles lutam de maneira igual. E aí eu usei aquele exemplo do filme Star Wars, que nem todos conhecem, né? Mas que é a ideia justamente dessa, é a ideia de algo acontece, que existe o lado negro da força e existe o lado o bom, a luz, né? E a gente vê que nessa característica de filmes hollywoodianos e até mesmo de perspectiva do nosso mundo atual, existe essa dicotomia, essa separação entre luz e trevas, e parece que existe uma guerra de igual para igual. Mas biblicamente nós sabemos que não existe de igual para igual. O Senhor reina soberano. E embora Satanás faça mal, isso não quer dizer que ele é páreo para o Senhor. Depois disso, vimos aqui, olha lá no lugarzinho ali da seta lá, tá vendo uma cadeirinha? Essa ideia da cadeirinha é o que nós aprendemos aqui pelo grande trono branco, o julgamento final. Aquele dia em que os ímpios, tanto aqueles que estavam mortos, quanto os que estivessem vivos nesse período de revolta, eles vão prestar contas. Eles vão prestar contas. E após isso, aprendemos que existirão novos céus e nova terra, onde a justiça habita para sempre, onde não existirá mais lágrima, onde nós não teremos mais tristeza, onde o pecado não terá mais lugar. Ok? Então hoje, para finalizar, eu gostaria de falar com vocês a respeito de algumas posições escatológicas distintas. Distintas do quê? Do que nós ensinamos aqui durante todos esses dias. Por que nós fazemos isso? Meus irmãos, nós fazemos isso porque a escatologia, como eu tenho falado, é uma doutrina que ela tem algumas particularidades. Existem coisas fundamentais nela que nós não abrimos mão e nós não toleramos erro. Cristo vai voltar, ele vai julgar, existe céu, existe inferno, existe uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno. Isso é indiscutível. Nenhuma das posições escatológicas cristãs e históricas, elas divergem nisso.
A divergência está em como isso acontece e qual período isso acontece. Então, por isso que eu sempre falei aqui, que na escatologia nós devemos ter um pouquinho de cuidado. Nós não devemos lutar até a morte. Em que sentido? Porque muitos homens, mulheres, fiéis, piedosos, têm posições escatológicas diferentes das nossas. No caso, se você for avaliar a ideia da reforma protestante, que são nossos pais, no sentido de que nós viemos da reforma protestante, muitos deles não adotavam essa posição no começo. Essa posição que a gente adota pré-tribulacionista, pré-dispensacionalista, pré-tribulacionista. Muitos não adotavam isso. Por quê? Por uma série de fatores que nós não vamos entrar em todos, mas o que eu estou querendo dizer aqui é homens e mulheres zelosos, piedosos. Eles tiveram posições de escatologia diferentes da nossa e hoje muitas vezes ainda tem. Então, cuidado. Puxe o freio de mão nesse debate. Não tolere aquele tipo de coisa que vai dizer assim, Cristo não vai voltar. Não existe céu e inferno. Não, isso nós não de forma alguma toleramos. Esses nós enfrentamos e provamos biblicamente com a intenção de trazer luz a essas pessoas que podem ou estar equivocadas ou serem lobos no meio de ovelhas. Mas, fora isso, essas posições que eu vou trazer aqui são posições que provavelmente alguns dos teólogos que vocês respeitam, eles defendem. A primeira posição aqui que eu vou trazer a vocês como um panorama geral para você entender, chama-se amilenismo. O nome já deveria nos sugerir alguma coisa, né? Milenismo, amilenismo, sem milênio. Essa posição, ela não aceita o futuro estabelecimento de um reino de 1000 anos, literais. Eles não negam o milênio, mas eles dizem que isso não necessariamente precisa ser literal. Eles vão dizer que esse período entre Cristo foi assunto, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e a sua volta, esse é o período que chamamos de milênio. Mas tem 1000 anos? Não necessariamente. Por quê? Porque esse número é espiritual. Ele não é um número literal. Então nós olhamos isso e dizemos assim, tem algum errinho de hermenêutica aqui. Está faltando um pouquinho de lidar com o texto bíblico de uma maneira coerente. Então o curioso aqui, meus irmãos, é que muitos defensores dessa posição são homens que vocês leem livros e se deleitam. E são edificados por eles. Então, é importante saber que na escatologia aqui, muitas vezes, você não vai continuar seguindo esses homens ou mulheres, porque é uma posição que, biblicamente falando, parece que ela deixa bastante a desejar. Em que sentido? No sentido da leitura simples das Escrituras. Embora eles vão dizer que essa interpretação é a interpretação mais simples. Só que quando nós pegamos Apocalipse 20, e que fala dos 1000 anos, não existe motivo para esses 1000 anos não serem literais, certo? Então, essa posição é o amilenismo. Eles dizem o milênio existe, mas ele já está acontecendo nesse período. E aí os desdobramentos para cada uma daquelas coisas que nós falamos a respeito de grande tribulação, a respeito de julgamento, todas essas vão ter um desdobramento diferente. Pastor, mas então eles não acreditam que Jesus vai voltar? De forma alguma, eles acreditam, mas eles não acreditam que existe um período de milênio. Por quê? Porque para eles, Israel deixou de existir quando a igreja substituiu Israel. Então, Israel, ele existiu no Antigo Testamento e agora a igreja é o novo Israel, ou o Israel de Deus. Se você olhar alguns textos do apóstolo Paulo, ele ensina algumas verdades que dão base para isso, como nem todo aquele que se diz israelita ou é israelita de fato, porque não importa se você é israelita, mas não anda nas pisadas da fé do pai Abraão. Mas isso não quer dizer que desqualifique essa
distinção entre igreja e Israel. Ela existe, certo? Então aqui nós não vamos nos aprofundar muito, mas é uma questão de continuidade. Se Israel não tem mais nenhum plano a ser cumprido, o milênio, que é um período onde vai ser tratado com quem? Com Israel, para se cumprir o quê? As promessas que ainda não foram cumpridas, não faz sentido. Eles são coerentes, mas eles não são necessariamente hermenêuticos, certo? Depois disso, a segunda posição chama-se pós-milenismo. Aqui talvez você também pelo nome tenha uma breve sugestão. Amilenista, sem milênio. Pós-milenista, depois do milênio. Então essa posição, o que ela defende? Que as coisas vão melhorar de tal forma que depois que tudo estiver estabelecido, pronto, então isso no campo da ciência, no campo da evangelização, eles vão usar parábolas do tipo que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que começa pequenininho, mas depois toma conta de toda a terra. Quando você lê disso, você diz, é verdade, acontece. Mas isso não quer dizer que se relacione com a escatologia nesses termos. Por quê? Porque nós vemos que as coisas tendem de ir de mal a pior. Você não vê isso. Aonde essa posição ela foi muitas vezes difundida, onde ela era defendida? Você imagina. História da igreja, certo? Cristianismo. Começo, primeiro século, segundo século, o cristianismo era perseguidíssimo, não era? Era. Nós vimos isso na carta do apóstolo Pedro, o Império Romano mandando matar. Isso aconteceu durante o período dos apóstolos e até um pedaço do período dos pais da igreja. A partir do século III, o imperador de Roma, chamado, se souberem, vão ganhar um livro do pastor Fernando. Ninguém. Constantino, ele adere à religião do cristianismo ao império. Por quê? Porque numa suposta visão dele, ele viu a cruz sendo levantada e ele entendeu aquilo como um brado de vitória para sua luta. E ele foi lá e venceu. E por vencer dessa forma, ele colocou o cristianismo como a religião do império. Então você imagina que os cristãos passam de perseguidos para a religião do império. Quando eu olho isso, se eu estou vivendo naquela época, o que eu digo? As coisas estão melhorando. Tudo está entrando no ritmo. Então essa posição, muitas vezes, ela foi bastante firmada por causa da perspectiva meramente temporal. Então o que eles defendem nessa posição é que as coisas tendem a melhorar, o evangelho vai ser pregado em todos os povos e aí virá o fim. Você escuta isso, você diz, eu já li isso na Bíblia. Né? Note que as posições elas não inventam, elas têm textos bíblicos que elas tentam acomodar. E aí as coisas vão melhorar de tal forma que vai se estabelecer um reino uma ideia de paz e prosperidade, que aí Jesus volta. E quando ele volta, ele instaura o reinado eterno. Aí a gente olha assim e diz, o Brasil está de fora, né? Porque não estamos vendo isso acontecer. Pelo contrário, ao invés da gente ver justiça, muitas vezes, por aqueles que deveriam nos dar justiça, nós vemos a injustiça. Sem dizer nos outros lados do mundo. Então, o amilenismo, eu até consigo escutá-lo e tal, mas o pós-milenismo é um pouco mais difícil. Porque ele depende de que as coisas melhorem. E a gente está passando por um período agora sem doença nenhuma, não é verdade? Ou estamos há 2 anos já na pandemia? Não parece que as coisas estão melhorando. Depois, irmãos, a terceira posição, e essa ela é bem similar com a nossa, ela tem um ponto de divisão que dá para dizer que é uma distância grande. Ela ensina o seguinte, o pré-milenismo histórico. Ela tem o milênio, ela tem o período da igreja, mas ela defende que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo são simultâneos. É um evento quase que único. Então, enquanto a igreja é arrebatada, Jesus está voltando. E nós vimos que no dispensacionalismo clássico, essa forma que a gente está tratando,
eu não chamaria de clássico, nós vimos que são eventos distintos, né? Então, o pré-milenismo histórico, as outras partes, eles vão crer num reinado de 1000 anos, eles dão um pouquinho menos de ênfase também a Israel, a essa ideia de cumprimentos. Irmãos, aqui não me entendam errado. Dentro de cada uma dessas posições existem ramificações. Então, quando eu falo aqui, não digam assim, o pastor Adriano me ensinou isso. Dentro de cada uma dessas posições existem vertentes dentro das próprias posições. Então, seja sempre muito cuidadoso. Aqui eu estou fazendo um resumo, certo? Depois, meus irmãos, vem o que nós chamamos de pós-tribulacionismo. Está ficando fácil? Se está ficando fácil é porque você não deve estar entendendo nada, porque a tendência é ficar cada vez mais difícil. Porque são várias coisas que vão se desdobrando na escatologia, que elas dependem de uma série de outras coisas. Um erro comum num estudioso bíblico, ou em alguém que quer fazer teologia, e aí eu preciso que você lembre do seguinte, mas eu não sou teólogo. Como diz R.C. Sproul, todos somos teólogos, porque todas as vezes que nós nos propomos a falar de Deus, nós estamos fazendo teologia, até mesmo os incrédulos. Então, quando você está estudando teologia, essa ideia de pós-tribulacionismo vem a seu ouvido, pós, que vem antes ou depois? Depois. E qual é a outra palavrinha? Tribulacionismo, a ideia de tribulação. Então, existe uma posição escatológica que vai ensinar a respeito de depois da tribulação. O que ela ensina? Ela diz aqui, ela afirma, que a igreja permanecerá na terra até a segunda vinda de Cristo, e ela vai estar sujeita às aflições do anticristo, ela vai também passar por aquele período que nós aprendemos aqui de tribulação, e aí ela vai ser arrebatada apenas no momento em que o Senhor for voltar. Certo? Então a ideia aqui é que não existe distinção no sentido de quem vai passar a tribulação. Todo mundo. Todo mundo. Mas a tribulação é para Israel ou é para a igreja? É para todo o povo de Deus. Então essa é uma posição chamada pós-tribulacionismo, certo? E por último, mas quando eu falo por último aqui, não é que não existam outras posições, mas eu tentei aqui trazer as 5 posições mais aceitas ou mais difundidas em meio ao cristianismo histórico, que é a posição chamada mid-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. Dá para ter uma ideia do que é mid? O que é mid? Médio. Lembram que a tribulação tem quantos anos? 7 anos. E nós aprendemos que nesse período dos 7 anos, os 3 primeiros anos e meio serão de aparente paz, e os 3 anos e meio últimos, o bicho vai pegar. Então, essa posição, ela ensina que a igreja ela vai começar na tribulação, mas no período que o negócio vai ficar feio, ela vai ser arrebatada. Que é aquele período que nós sabemos que fala a respeito dos 42 meses finais que o profeta Daniel profetizou a respeito disso. Vão ser um período de juízo e sofrimento. Então a igreja ela entra na tribulação, mas ela não fica por ele inteiro. Então, dentro disso daqui, meus irmãos, existiriam muitos desdobramentos que nós poderíamos adentrar. Mas o campo escatológico ele é um campo muito rico em especulações. Porque muitas coisas dessas, elas acabam surgindo do que nós temos que afirmar para sustentar o que estamos pensando. Estão entendendo? É mais ou menos a ideia assim. Por que você parou de comer bolo? Porque faz mal. Mas por que faz mal? Não sei. Mas você tem que continuar aquela dieta para poder fazer jus àquilo que você acredita. Talvez o exemplo do bolo não tenha sido melhor, porque de fato muito bolo não é lá muito açúcar, né? Não é uma das melhores coisas. Posições escatológicas distintas. Deu para ter uma noçãozinha geral? Tem bons livros. Você pode pedir para o pastor Fernando, pode pedir para mim, eu posso lhe indicar alguns. Tem na Confissão de Fé da Igreja, um
belo de um estudo a respeito da posição escatológica da igreja. E lembre-se da piadinha, né, que o reverendo Augusto Nicodemos conta. Existia o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o amilenista. E eles debatendo. Vai ser assim, vai ser assado. Não, vai ser do outro jeito. Eu que estou certo, você... Jesus volta. Os três sobem. Aí o que estava certo fala para os outros. Viu? Falei que ia ser assim. Então, esse não é uma coisa que ela é fundamental no sentido para a sua salvação. Essa não é uma doutrina que você, se você estiver um pouco equivocado, vai lhe tirar da salvação. Isso não quer dizer que você não deve procurar ser o mais bíblico possível. E biblicamente falando, irmãos, sem sombra de dúvidas, a posição que a igreja adota é a posição que mais se enquadra numa linha histórica, cronológica e gramatical dos textos. Tem um estudo até que a gente pode trazer e conversar mais à frente a respeito do que quer dizer reino de Deus. Como o reino de Deus é visto no Antigo Testamento e como ele se desenvolve no Novo Testamento. Quando a gente estuda a ideia do reino de Deus, fica muito claro a ideia de um reino que vai ser histórico na história, que é o que nós temos aprendido no Evangelho de Mateus com frequência. O pastor Fernando tem falado com frequência, olha, o reino que aqui Mateus está dizendo, ele não é um reino apenas espiritual, ele é um reino para acontecer na história. Porque quando eu falo não é apenas espiritual, é porque ele é espiritual também. Nós sabemos que para entrarmos no reino, precisamos nascer de novo. E isso é completamente espiritual. Mas por ser completamente espiritual, não quer dizer que não exista historicidade nele. Tá bem? Então, para finalizar, como eu sempre faço, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui dois alertas. Dois alertas a respeito de escatologia e que são comuns. Talvez em alguns dos casos aqui, você até já tenha bebido um pouquinho desse veneno e você não sabe. Talvez você já tenha bebido algumas gotinhas e não saiba. Os venenos que você deve evitar, em primeiro lugar aqui, são muitos outros, mas esses eu creio que são talvez os mais relacionados à escatologia, chama-se teologia do processo e teísmo aberto. Quem já escutou esses dois palavrões? Então, você novamente pode entender duas palavrinhas aqui. Processo, acontecendo, as coisas estão andando, e aberto. Aberto quer dizer que não está fechado. Meio esquisito, né? Mas vocês vão entender quando eu falar melhor aqui para vocês entenderem. A teologia do processo, ela diz o seguinte, ó. Essas duas posições, a ideia é a seguinte. O resumo delas, depois você pode olhar alguns artigos, estudar, e você vai ver que o resultado delas é esse. Deus é apenas um participante na história. Mas quando eu falo em participante, ele está participando, mas ele não tem controle. É isso que essas duas doutrinas elas vão ensinar. A teologia do processo, ela entende que a realidade é um processo no qual Deus faz parte, ele até influencia, mas ele também é influenciado. Tá? E nesse processo, Deus respeita o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não tenta, ele diz assim, olha, me aceite, mas se você não quiser, tá tudo bem, mas eu queria muito que você viesse para mim, mas se você, eu vou tentar durante toda a sua existência, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, eu não tenho certeza. Então, ele não pode agir entrando dentro do coração daquela pessoa, regenerando, dando um novo coração e trazendo a ele. Ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele vai estar invadindo a privacidade dos homens. Ele vai estar invadindo. E lá ninguém mexe, nem Deus. Na privacidade dos homens. Parece até coerente, mas não é bíblico. Porque se a Bíblia diz que nós dependemos de Deus vir até nós e nos dar um novo coração,
isso aqui cai por terra. Então a ideia aqui é que quando os bons desejos de Deus não se cumprem, e as tentativas dele buscar a Dona Luísa não são concretizadas, ele tenta, ele sofre. Deus sofre. E ele não tem poder para mudar a situação. Ele se encosta numa parede e ele diz: eu queria tanto a Dona Luísa, mas eu não consegui. Eu me esforcei, eu tentei. E aí talvez até alguns textos vão surgir. Eis que estou à porta e bato. Se a Dona Luísa abrir o coração, eu vou entrar e cear com ela. E a gente diz: nossa, mas esse texto é bíblico. É, mas esse texto está falando para uma igreja e para crentes. Hermenêutica de novo, interpretação de texto. E aí, então isso quer dizer que Deus ele não pode influenciar, ele tenta, mas ele não tem um poder efetivo para isso, porque ele faz parte do processo. Ele está no processo junto com os seres humanos. Então, isso quer dizer que ele não conhece também o futuro. Porque se ele está no processo e ele não tem poder para alcançar lá na frente, quer dizer que ele está sujeito ao mesmo futuro que você e eu. É essa a ideia. E ele não pode mexer com nenhum outro agente fora dele. Se ele fizer isso, ele vai estar influenciando e tirando a liberdade. Essa é a ideia do processo, certo? Então, a teologia do processo, ela diz que Deus, no máximo, ele lhe dá o ombro. Ele diz assim: eu sei, Fernando, o que você está passando. Chore comigo. Aí a gente lê Salmos e diz assim que o Senhor consola, que o Senhor é nossa fortaleza, que o Senhor é socorro bem presente em tempo da tribulação, da angústia. E a gente diz: olha, esse pessoal não leu esses textos. E o segundo, que é um desdobramento moderno disso, que é o teísmo aberto. Teísmo, vocês devem lembrar que é a ideia de quê? Teísmo. A ideia de divindade, a ideia de Deus. Teísmo aberto. Tem o ateísmo. O que é o ateísmo? Sem Deus. O teísmo tem Deus. Olha, eu acredito em Deus, mas é um teísmo aberto. Em outras palavras, aqui o teísmo aberto, ele considera Deus como um relojoeiro. O que é um relojoeiro? Deus deu corda no mundo, ele criou o mundo de verdade, eles dizem que sim. Ele deu a corda e ele disse assim: está por conta própria. Agora o tic-tac é o que vai governar. Então, conforme o tic-tac vai indo, eu não mexo mais, porque eu dei a corda do começo. E o teísmo aberto, ele vai dizer que Deus, a mesma ideia de que ele respeita os desígnios do ser humano. E não me entenda errado quando eu digo isso, porque eu estou dizendo no sentido de que o ser humano está em pé de igualdade com Deus. É neste sentido. É verdade que nós temos escolhas, é verdade que a Bíblia mostra que as nossas escolhas fazem diferença, é verdade que a Bíblia fala que nós somos responsáveis, mas ela jamais faz isso abrindo mão da soberania de Deus. Esse é um mistério que nós temos que lidar. Essa é uma dificuldade que nós dizemos assim: olha, eu sou responsável, mas se Deus não me chamar, eu não vou até Ele. Como nós lidamos com isso? Nós dizemos: eu não sei. A Bíblia ensina isso. Então o problema é quando as pessoas querem ser boazinhas com Deus e elas fazem esse tipo de doutrina para tentar proteger a Deus. Elas ainda dizem: olha, a maldade existe, mas ela existe porque o homem é mau, porque Deus não queria que isso acontecesse. E aí a gente vai entrando num campo perigoso, porque é verdade que o mal não vem de Deus, mas é mentira dizer que o mal não está sob a sua supervisão. Lembram do texto de José no Egito? Chega o final da narrativa de José, ele diz assim: vocês intentaram, para os irmãos dele que tinham vendido ele, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou isso para o bem. Então o mal de José estava nos planos de Deus? Estava.
E quem era o responsável por ter vendido os irmãos? Ou por ter vendido José? Os irmãos. A Bíblia deixa claro isso. E isso fazia parte do plano de Deus de acontecer? Fazia. Como eu faço com isso? Mistura tudo e toma. Não tem outra forma. É assim que a Bíblia trata. Então, no teísmo aberto, ela vai dizer que Deus não predeterminou o futuro. Porque e eu passei um bom tempo da minha vida, quando eu escutava a palavra predeterminação, me dava arrepio. Porque eu fui ensinado que era uma palavra proibida. Então, se eu falasse que Deus predeterminou de antemão aqueles que creriam, eu dizia, não vou falar isso, senão vou ser queimado na fogueira. É bíblico. É duro, mas é bíblico. Então, o teísmo aberto, ele tenta amenizar a Bíblia. E ele vai continuar dizendo que, se for assim, o homem não é livre de fato. Por quê? Porque se Deus predeterminou as coisas, então eu não tenho como dizer assim, eu não sou culpado, tu predeterminou. Aí a gente lembra de alguns textos, como o apóstolo Paulo falando. Quem é tu? Quem é tu para dizer para aquele que fez? Quem é o vaso para brigar com o que fez o vaso? É assim que a Bíblia lida. A Bíblia diz assim, se você tem algo de bom, vem de Deus. Se você tem algo de ruim, é seu mesmo. É assim que a Bíblia trata. Tem algo que você possa se orgulhar e dizer assim, é meu? Não, porque é presente de Deus. É nesse sentido que a Bíblia trata. Então, no teísmo aberto, ele nem sabe o futuro, certo? E ele também não escreveu a história. Ele não escreveu. Então, no teísmo aberto, foi uma grande sorte Jesus ter ido para a cruz. E se Deus pudesse, ele teria tirado Jesus da cruz. Ele não conseguiu, mas ele olhou aquilo e disse, coitadinho do meu filho. Aí a gente lembra Jesus falando, Pai, se possível, passa esse cálice. Mas não seja como eu estou sentindo, como eu quero. Seja de acordo com a tua vontade. E a vontade de Deus sempre é perfeita, boa e agradável. E é ela que vai acontecer no fim das contas. Certo? Então, a ideia aqui do teísmo aberto é que Deus abriu mão, em alguns aspectos do seu poder e da sua soberania, para o homem ser completamente livre. E aqui, meus irmãos, eu não tenho tempo de discorrer, mas depois de algumas cambalhotas aqui com esse pensamento, você tira a onipotência de Deus, você tira a onisciência de Deus, você tira a onipresença de Deus. E o que sobra para você, sabe o que sobra para você? O horóscopo. É isso que sobra. E você vai lá e lê, Marte está cruzando Netuno. É um bom tempo de investir dinheiro. É isso que sobra. Só que biblicamente não é isso que nós aprendemos, certo? E em último lugar aqui dos venenos, a doutrina do sono da alma. Quem já escutou a respeito disso? A ideia da doutrina do sono da alma é uma doutrina que ensina que entre a morte e a ressurreição dos seres humanos existe um tempo de soninho. Você fica dormindo nesse tempo. Se você tem acompanhado a escatologia conforme a gente tem trabalhado na Bíblia, é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. O livro de Hebreus ensina bem isso. Aonde que essa ressurreição com R ficou esquisito, né? Aonde que essa doutrina tem arranjado simpatia? Ela tem arranjado simpatia até mesmo em meio aos evangélicos, mas principalmente pelos adventistas, aqueles que muitas vezes você não percebe e você acha que é irmão, mas eles não são irmãos não, tá? Não fique chocado nem chateado comigo, mas as doutrinas fundamentais, elas não são abraçadas por eles. Então, o que diz essa doutrina? Ela diz que a alma da pessoa, ela dorme, ela fica inconsciente.
Então ele morre e ela fica inconsciente. Por que eles usam isso? Existem alguns textos de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala aqueles que dormem. Mas novamente isso é um grande amadorismo de interpretação gramático da Bíblia. Por isso que é importante você saber gramática. Quando você aprender gramática, você não vai precisar espiritualizar esses textos. Você vai chegar nele e vai ver que isso é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? É uma maneira de abrandar aquilo que é duro, que é a morte. Então, quando o texto diz isso, ele suaviza a realidade a respeito da morte. O próprio Jesus usou essa linguagem emblemática em João capítulo 11, explicando aos discípulos. Também é importante observar que, quando se fala a respeito dos que dormem, se fosse o caso, fala-se a respeito dos corpos que ficaram. Porque, de fato, os corpos não sobem agora. Nós vimos isso também no estudo, não é verdade? Quando que os corpos dos crentes sobem? Vou voltar então, vamos começar de novo. Então a gente viu que o evento do arrebatamento é o evento onde as coisas começam a acontecer. Os crentes, assim que morrem, vão aos céus, mas eles ainda não estão completos. O seu corpo não subiu. Então, no máximo, dá para aceitar a ideia de dormir, no sentido de ficar, para o corpo. Essa é a ideia, certo? E textos como Mateus 17... Lucas 16, Lucas 23, Atos 7, 2 Coríntios 5, eles deixam claro que isso é uma falácia. Essa ideia do sono da alma, ela não tem base bíblica. Ok, meus irmãos? Eu espero que Deus tenha usado esse tempo que nós temos tido na quarta para você repreender mais a respeito dessa doutrina que é tão... ela é tão particular, né? No sentido que tem várias coisas que nós temos curiosidade. Como é que será? A Bíblia, ela de fato não é exaustiva a respeito desses acontecimentos, mas é suficiente. Você pode, a partir de hoje, continuar lembrando que existe um futuro, que quando nós morremos, as coisas não acabaram. Sabe aquela frase triste de velório, que eu até entendo, às vezes a pessoa diz, agora ele descansou? Se a pessoa é ímpia, se ela não creu em Cristo, agora é que ela começou a sofrer. Então, essa é a realidade que nós vemos para a escatologia. Depois aqui disso, eu não sei se o pastor vai começar alguns estudos a respeito de diaconato, talvez, né, pastor? A respeito do que é esse termo diaconato. Quem são os diáconos? O que precisa para uma pessoa ser diácona? Né? E após isso, eu creio que a gente vai voltar nas doutrinas fundamentais lá no começo e começar de novo. Então, que Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser.